Você navega pelas redes sociais e rapidamente observa que todo mundo está com a vida mais resolvida, mais feliz, está mais à frente. Se você já sentiu isso em algum momento, você não está sozinho. A comparação, ela é uma armadilha silenciosa e por isso a maioria de nós cai nela sem nem perceber. Eu mesma às vezes me pego observando recortes da vida de outras pessoas e acabo comparando com o meu bastidor. Só que o problema da comparação não é só esse sentimento de estar atrasada perante a vida, mas tem algo muito mais profundo. Ela vai corroendo a nossa autoconfiança. A armadilha da comparação funciona assim. A gente começa a olhar para fora para validar quem nós somos por dentro. E nas redes sociais, esses processos muitas vezes não são mostrados, então a gente só vê a conquista, o resultado, o palco e não vê o bastidor. E aí quando você compara a sua vida com todos os processos, percalços e desafios com a conquista e o resultado de outra pessoa, a conta nunca vai fechar, porque é uma comparação injusta desde o princípio. Para essa comparação ser válida em algum nível, a comparação ela só faz sentido quando os pontos de partida são exatamente iguais e os indivíduos são exatamente iguais. E isso praticamente não vai acontecer, porque cada pessoa é única e está enfrentando desafios e processos correspondentes ao que ela precisa passar na vida. Tem pessoas que estão aprendendo a agir, outras precisam aprender a fazer pausas. Algumas estão construindo, outras estão reconstruindo. Algumas estão correndo e outras precisam aprender a parar para respirar. Cada pessoa está vivendo o seu processo e sua jornada naquilo que corresponde ao que ela precisa aprender. Além do que, quando ficamos nesse ciclo de comparação, a gente começa a viver em dívida com um futuro imaginário. Você olha para a sua vida de hoje e vê que ela não é suficiente, porque você deveria estar mais à frente, ter conquistado mais, e você não consegue celebrar o que você já possui no presente, porque sempre vai ter alguém mais rápido, mais que faz melhor, de forma mais interessante. Eu já vivi e às vezes me pego vivendo um pouco isso e é muito exaustivo, porque você nunca está presente na sua própria vida. Você está sempre correndo atrás de uma versão imaginária de quem você acha que deveria ser. Só que quando você sai dessa comparação, algo muda internamente. Primeiro, para de viver em dívida com a vida. E você começa a fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntar por que eu ainda não cheguei lá, por que eu não consigo, por que não é pra mim, você muda a pergunta para o que esse momento, essa fase da vida está tentando me ensinar. E é muito interessante que só a mudança dessa pergunta já nos tira do lugar de atrasada para no lugar de aprendiz e de protagonista da própria vida. Todo mundo é aprendiz, todo mundo está aqui em processo de evolução e aprendizado. E isso o tempo todo, não importa a sua idade, o quanto você já conquistou. E pode ser que talvez o seu processo hoje não é acelerar, mas sim honrar o ponto exato em que você está no momento. Mas tem uma diferença entre aceitar passivamente e honrar conscientemente. Aceitar muitas vezes acaba sendo visto como ok, então eu preciso aceitar que eu não vou poder fazer mais nada, é o que é e tá tudo certo. Muitas vezes a gente acha que aceitar eu não tenho escolha, então eu vou precisar ficar aqui e aceitar do jeito que é. E honrar já é no sentido de eu estou aqui nessa fase por alguma razão, porque tem algo que eu preciso viver e aprender aqui, e eu vou respeitar esse processo. E quando você respeita a sua jornada, realmente respeita o seu processo, você para de tentar viver a vida de alguém que seria esse futuro imaginário que você às vezes acha que precisaria estar vivendo, a vida que outras pessoas estão vivendo, e você começa a finalmente olhar para dentro e começar a decidir como viver a sua. Se esse vídeo falou com você, me conta aqui nos comentários em que área da vida você mais compara.
o seu bastidor com o palco de outras pessoas? É na saúde? É na carreira? Nas finanças? Deixa aqui nos comentários. Porque talvez você ajude alguém que está passando pelo mesmo processo. E eu não vou fingir para vocês que eu já resolvi essa questão da comparação completamente. E acredito que isso faz parte da natureza humana. A gente, no nosso modo automático, vai fazer comparações, mas é só retomar a consciência e analisar. Se eu estou comparando, pode ser que a pessoa está vivendo algo que eu gostaria de viver, por exemplo. Isso é autoconhecimento. Então agora você sabe que gostaria de que tal aspecto da sua vida fosse parecido com o daquela pessoa. Você pode se inspirar ao invés de se comparar. E aí tem 3 coisas bem simples que dá para fazer para ter mais consciência nesses momentos de comparação. A primeira é fazer uma curadoria das redes sociais. Analisar ali as pessoas que você segue, os conteúdos que você acompanha, que você curte, interage. Se eles te inspiram e te motivam a agir e conquistar a tua própria vida, ou se eles acabam sendo uma armadilha de comparação. A segunda coisa é ter anotado em algum lugar seus marcos de progresso, suas conquistas, que são significativas na sua vida. Eu, por exemplo, tenho uma página no Notion em que eu coloco as minhas conquistas, que pode ser algo bem banal, como por exemplo, aprender a andar de bicicleta, até algo mais relevante. Porque às vezes quando você fica se achando muito assim, que tá muito atrasada na vida, ou que tá fazendo pouco, ou sendo pouco, é legal olhar para essa lista e ver quantas coisas você já fez, quanto você realmente tem vivido. Então a segunda dica seria essa. Pode ser desde coisas pequenas até conquistas mais relevantes, significativas. Eu coloco lá em tópicos mesmo. De vez em quando eu volto lá para reler. E isso me abastece muito, porque faz eu olhar. É como se você está sempre dirigindo para frente e aí você para um pouquinho e olha no retrovisor. E você observa, nossa, o quanto que eu já caminhei, o quanto que eu já evoluí. Ou olha que legal aquilo que aconteceu, olha como eu me senti potente, como aquilo foi construtivo. E é legal de vez em quando fazer isso, porque é muito fácil a gente só olhar para o que falta, para o que ainda não tem, para o que ainda não conquistou, para quem ainda nós não somos. Mas é bem desafiador reconhecer o próprio progresso. E a terceira coisa é você parar e se perguntar: isso que você está comparando é realmente o que você quer ou é algo que você acha que deveria querer? Porque às vezes a gente se compara com coisas que quando paramos para analisar não faz nem sentido para a nossa vida. E se não tem a ver com o que você quer construir, então é só não seguir, não curtir, não interagir e deixar isso para lá. E uma coisa sobre a qual eu reflito bastante é: eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso ser a mais rápida, a mais produtiva, a mais bem-sucedida. Eu só preciso ser eu, na minha essência, e caminhar no meu ritmo. Cabe a gente identificar se esse ritmo, no momento, é acelerar um pouco mais, ou se não, é ir um pouco mais devagar, mas continuar caminhando. E aceitar que, às vezes, esse ritmo vai precisar ser lento, às vezes vai precisar acelerar um pouco, outras vezes vai precisar ter um desvio da rota, ou ainda vai precisar de pausas, porque a jornada é única. E no fim, o que importa não é quantas coisas você já conquistou comparado com o outro, ou quanto o outro conquistou comparado a você. O que importa, no fim das contas, é se você está vivendo e está construindo uma vida que faz sentido para você. Não a que a sociedade acha que você deveria ter, não a que seus pais acham que você deveria ter, ou qualquer outra figura de autoridade na sua vida, mas sim aquela que faz sentido única e exclusivamente para você. Então, para avaliar se você está caminhando em direção ao que realmente importa para você, se você está se tornando alguém que você respeita, que você gosta, que você se agrada e tem orgulho, porque é isso que constrói a base de uma vida digna de ser vivida. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário para a gente continuar essa conversa. Espero que algo disso tenha feito sentido para você. Deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Um abraço!
e até o próximo vídeo.